Semana passada a doutora André estava trabalhando com as percepções, sensações e o sofrimento dos espíritos, né? O que eles sentem, né, depois de desencarnados, né? Então, em continuação, né, nós vimos que ao desencarnar, os espíritos, eles conservam, né, os atributos que tinham quando estavam encarnados, tá? Porque quanto mais livre, né, ao desencarnar, quanto mais livres eles estão da matéria, mais capacidade eles têm, né, de se aproximar à perfeição, né, e dispor ainda de outros atributos, né, que eles não tinham quando estavam encarnados. Isso os espíritos superiores, tá? Os inferiores, né, não, são mais ou menos ignorantes, né, ainda. Por outro lado, né, nós vimos aí, conforme o seu grau de elevação e pureza, eles têm conhecimento do princípio das coisas, tá? Dependendo do grau de evolução que eles estão. Os inferiores não, eles sabem, os espíritos inferiores, eles sabem menos do que os homens que estão encarnados aqui, tá? Para os espíritos, gente, o tempo é diferente. Nós achamos que um século é muito tempo. Para eles, né, não passa de um instante assim perante a eternidade. Parece que há 1 século, 2 séculos, parece que não é nada. Por isso que as encarnações, né, quando os espíritos reencarnam, né, muitas vezes, às vezes, vem de séculos e séculos que estão reencarnando para conseguir a sua perfeição. Na questão 244, né, no Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos espíritos: os espíritos veem a Deus? Quer dizer, todos os espíritos veem a Deus? Né? A resposta: só os espíritos superiores o veem e compreendem. Os inferiores o sentem e adivinham, né? Ainda continuando na pergunta 244, na letra A, quando o espírito inferior diz que Deus lhe proíbe ou permite uma coisa, como sabe que isso vem dele? Né? Se ele não vê e não conversa com ele diretamente, né? A resposta: ele não vê a Deus, mas sente a sua soberania. E quando não deva ser feita alguma coisa, ou dita uma palavra, percebe como, por intuição, a proibição de fazê-la, ou dizê-la. Não tendes vós mesmo pressentimentos, que se vós afiguram aviso secreto para fazerdes, ou não, isso ou aquilo, o mesmo nos acontece. Se bem que em grau mais alto, pois compreendes que, sendo mais sutil do que as vossas essências dos espíritos, pode este receber melhor as advertências divinas. Então, eles não veem a Deus, mas têm aquela intuição, aquele pressentimento que aquilo vem de Deus. Ele sabe que tem um ser maior que está proibindo ou aconselhando, né, ou dizendo alguma coisa. Na letra B, continuando ainda na questão 244, Deus transmite diretamente a ordem ao espírito ou por intermédio de outro espírito? A resposta: ela não vem direta de Deus. Para se comunicar com Deus, é-lhe necessário ser digno disso. Deus lhe transmite suas ordens por intermédio dos espíritos imediatamente superiores em perfeição e instrução. Nunca os espíritos recebem a ordem direta de Deus. Tem sempre um intermediário, que são aqueles espíritos puros, né, que veem a Deus e
recebem as ordens para transmitir para os outros espíritos. Na questão 245, o espírito tem circunscrita a visão como seres corpóreos? A resposta, não, ela reside em todo ele. É como se fosse uma estrela dentro de uma circunferência, tá? Então tem os pontos, né? Os espíritos não, eles são circunscritos, não existe. A gente olha assim e fala, lá embaixo é meu pé, aqui é minha mão, né, vai até aqui. Não, o espírito ele se acha um todo. Então ele pensa, ele brilha, né, em todo lugar, em toda parte. Precisam os espíritos de luz para ver? Nós precisamos, porque nós precisamos do órgão, né, dos olhos para ver. A resposta, né, 246. Eles veem por si mesmos, sem precisarem de luz exterior. Para os espíritos não há trevas, salvo as que podem achar-se por expiação. Então eles não têm necessidade. Eles todos são a luz. Tá? Então não tem necessidade como nós, que nós precisamos dos olhos para ver. Precisamos da luz para refletir, para podermos ver. 245. Precisam de luz para ver? Não, já é. Vem por si mesmo, sem precisar de luz exterior. Para os espíritos não há treva, salvo as que podem achar-se em expiação. Na 247. Para verem o que se passa em dois pontos diferentes, precisam transportar-se a esse ponto. Podem, por exemplo, ver simultaneamente em dois hemisférios do globo. Quer dizer, para mim ver, eu preciso estar aqui e preciso estar lá do outro lado. Não, é como se fosse um sol. O sol, quando ele irradia para todos os lados ao mesmo tempo. Então, o espírito, ele não precisa, né, de estar em dois pontos distantes, né, diferentes, para poder ver. A resposta, por exemplo, como o espírito se transporta aonde queira, com a rapidez do pensamento, pode-se dizer que vê em toda parte ao mesmo tempo. Seu pensamento é suscetível de irradiar, dirigindo-se a um tempo para muitos pontos diferentes. Mas essa faculdade depende da sua pureza. Quanto menos puro o espírito, tanto mais limitada tem a visão. Só os espíritos superiores podem, com a vista, abranger um conjunto. Não é todos os espíritos que podem ter esse atributo, tá? No espírito, por exemplo, a faculdade de ver é uma propriedade inerente à sua natureza e que reside em todo o seu ser, como a luz reside em todas as partes de um corpo luminoso. É uma espécie de lucidez universal que se estende a tudo, que abrange simultaneamente o espaço, os tempos e as coisas. Lucidez, para a qual não há trevas, nem obstáculos materiais. Compreende-se que deva ser assim. No homem, a visão se dá pelo funcionamento de um órgão que a luz impressiona. Daí se segue que, não havendo luz, o homem fica na obscuridade. No espírito, como a faculdade de ver constitui um atributo, né, sem abstração, feita por qualquer agente exterior, a visão independe da luz. Se nós entrarmos num quarto escuro, nós não conseguimos ver. Precisamos da luz para refletir nos nossos olhos. O espírito não. Ele pode estar escuro ou claro, ele vê de qualquer jeito, de qualquer forma. Energia.
Realmente. Cada um tem a sua luz, dependendo de como você se porta. Eu me lembro que num livro de Jacó, né? No livro de Jacó, depois de muito tempo, depois de muito trabalhar, ele não tinha a luz que ele achava que tinha. Ele chegou a um ponto que, até ele chegar uma hora, que ele percebeu, quando ele foi ajudar umas pessoas, ele percebeu que ele já era merecedor de luz, então ele já tinha um pouco de luz para poder ajudar determinadas pessoas. Eu lembro disso aí perfeitamente, eu fiquei até emocionado com isso, que ele ficou emocionado ao ver que ele tinha um pouco de luz, né? E antes ele não tinha ainda. Depende de nós, do nosso trabalho aqui, né? Que a gente vai dar renovação, né? Da nossa reforma íntima, de cada dia melhorarmos, né? O que pudermos, né? E se não for nessa encarnação, vai ser na outra encarnação, até conseguirmos atingirmos, né, um grau de pureza que nós podemos irradiar e luz para outros, né, que precisam um pouco de luz. Às vezes a gente vê assim que a determinada pessoa tem pouquinha luz. Dá para a gente entender por quê, né? Determinada pessoa tem pouca luz. O Espírito, na 248, o Espírito vê as coisas tão distintamente como nós? A resposta dos Espíritos: mais distintamente, pois que sua vista penetra onde a vossa não pode penetrar. Nada a obscurece. Eles conseguem ver tudo. O que nós não podemos ver com os olhos, eles veem, né, mais distintamente, porque não tem nada que impeça, não tem parede, não tem nada que impeça eles visualizar alguma coisa. Na questão 249, percebe os sons? Ele consegue perceber os sons? Resposta: sim, percebe, mesmo os sons imperceptíveis para os vossos sentidos obtusos. Eu vejo, faço uma comparação assim, não muito grosseira, né? Mas os animais, eles conseguem escutar o que nós não escutamos. Se vocês perceberem isso, né? O cachorro, o gato, eles conseguem ter uma audição mais apurada do que nós. Então os espíritos, né? Mesmo os sons que fogem da nossa captação, eles podem perceber. Na 249A, no espírito, a faculdade de ouvir está em todo ele, como a de se ver. Nós percebemos, podemos ouvir através do ouvido, né, que nós percebemos, né? Se nós tivermos algum problema, nós não escutamos nada. A resposta: todas as percepções constituem atributos do espírito. Eles são inerentes ao ser. Quando reveste de um corpo material, elas só lhe chegam pelo conduto dos órgãos, através dos ouvidos, né? Deixam, porém, de estar localizadas, em se achando ele na condição de espírito livre. Então, se ele é um espírito livre,
pode escutar, não precisa dos ouvidos desse órgão para escutar determinadas coisas. Na 250, constituindo elas atributos próprios do espírito, ser-lhe-á possível subtrair-se às percepções? A resposta, gente. O espírito unicamente vê e ouve o que quer. Dizemos isto de um ponto de vista geral, e em particular com referência aos espíritos elevados, porquanto os imperfeitos muitas vezes ouvem e veem a seu malgrado, o que lhes possa ser útil ao aperfeiçoamento, né? Aos espíritos imperfeitos. O que pode ser útil ao seu aperfeiçoamento, ele escuta. 250. Podemos captar. Que não seja. Então, quer dizer que nós temos que ficar sempre na defensiva para saber qual que é o espírito que vai falar com a gente, né? Que vai transmitir alguma coisa. Né? Pode ser que não seja um espírito de luz, um espírito que vai trazer bons conselhos, boa coisa para a gente. – 251. São sensíveis à música os espíritos? Eles gostam de música? A resposta: aludes à música terrena? Está falando da música, estão falando da música terrena, né? Que é ela comparada à música celeste. A música terrena com a música celeste. Está fazendo uma pergunta, né? A esta harmonia de que nada na terra vos pode dar ideia, uma está para a outra como o canto do selvagem para uma doce melodia. Não obstante, os espíritos vulgares podem experimentar certo prazer em ouvir a vossa música, por lhes não ser dado ainda compreenderem outra mais sublime. A música possui infinitos encantos para os espíritos, por terem eles muito desenvolvidas as qualidades sensitivas. Refiro-me à música celeste, que é tudo que de mais belo há e delicado. Pode a imaginação espiritual conceber. Dependendo da música, né? Eu acho que a música celeste é como um bálsamo, né, para determinadas pessoas. A gente tira uma ideia dependendo de uma música, parece que acalma a gente, faz a gente relaxar, né? É a mesma coisa de uma música que não tem nada a ver, né? Que só faz perturbar as pessoas. Só faz barulho, né? E deturpar as ideias da gente. 252. São sensíveis os espíritos às magnificências da natureza? A resposta: tão diferentes são as belezas naturais do mundo,
que longe estamos de as conhecer. Sim, os espíritos são sensíveis a estas belezas, de acordo com as aptidões que tenham para as apreciar e compreender. Para os espíritos elevados, há belezas de conjunto que, por assim dizer, apagam as das particularidades. Então, os espíritos, acredito que eles veem as belezas naturais, né? Mas nós estamos longe de conhecer a beleza de outro mundo, né? Que existe, né? Que podemos apreciar e compreender. A 253, questão 253. Os espíritos experimentam as nossas necessidades e sofrimentos físicos? Claro, né? Eles os conhecem, porque sofreram, não os experimentam, porém, materialmente, como vós, outros são espíritos, né? Eles conhecem, porque já sofreram, tá? Mas eles não experimentam, porque materialmente eles são espíritos, né? Mas que eles conhecem e já sabem. E ainda ele pergunta na 254, e a fadiga? Cansaço, né? A necessidade de repouso, experimentam a necessidade dele descansar? A resposta, não podem sentir fadiga, como as entendeis. Consequentemente, não precisam de descanso corporal como vós, pois não possuem órgãos cujas forças devem ser reparadas. O espírito, entretanto, repousa no sentido de não estar em constante atividade. Ele não atua materialmente. Sua ação é toda intelectual e inteiramente moral o seu repouso. Quer isto dizer que momentos há em que seu pensamento deixa de ser tão ativo quanto de ordinário e não se fixa em qualquer objeto determinado. É um verdadeiro repouso, mas de nenhum modo comparável ao do corpo. A espécie de fadiga que os espíritos são suscetíveis de sentir guarda relação com a inferioridade deles. Quanto mais elevados sejam, tantos menos precisarão de repousar. Eles não têm necessidade de se repousar, porque eles não sentem cansados. Eles têm que estar sempre em atividade. É isso que interessa. Na 255, só para terminar aqui. Quando o espírito diz que sofre, de que natureza é o sofrimento dele? Sofre de dor física? Não. A resposta, angústia moral, que o tortura mais dolorosamente do que todos os sofrimentos feitos. Nós estamos cansados de ver espíritos que vêm, que chegam aqui sofrendo, dizendo que está com frio, diz que está aí, está com dor aqui, dor não sei o quê. Tudo isso são dores morais, né, que eles sentem. Tá? 256. Como é então que alguns espíritos se têm queixado de sofrer frio ou calor? A resposta, é reminiscência do que padecem durante a vida. Reminiscência não raro, tão aflitiva quanto a realidade. Muitas vezes, no que eles assim dizem, apenas há uma comparação mediante a qual, em falta de coisa melhor, procuram exprimir a situação em que se acham. Quando se lembram do corpo que revestiram, têm impressões semelhantes à de uma pessoa que, havendo tirado o manto que o envolvia, julga passado algum tempo que ainda o traz sobre seus ombros. Ele acha que ainda está com aquele revestido daquele corpo, né? São espíritos, né? Não são espíritos superiores, são espíritos mais inferiores que sentem frio, sentem às vezes fome, sentem calor, né? Que ainda acha que está revestido por aquele corpo ainda. Aí fica faltando só um ensaio teórico da sensação e nós vamos parar por aqui e passar para o estudo do Evangelho.